como diz nas Escrituras, né, antes de Moisés, né, antes de Davi, antes de Abraão, antes de todos eles, o nosso Cristo já era, ele não existiu, ele não surgiu, ele sempre foi, ele sempre esteve e ele continua sendo. E aqui nós temos aqui o entendimento de um destino desafiador que Cristo teve posteriormente, que eu gostaria que os irmãos lessem para mim em Hebreus 2,14. Nossa, sofre eu ler aqui, né? É doído. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ou seja, aí já deixa o destino já traçado, né? Como a gente já falou em aulas anteriores, é bom sempre frisar, nosso Senhor Jesus Cristo, desde antes da fundação do mundo, ele já tinha entendimento pleno e claro do seu propósito, do plano de salvação. Então, por que ele não agiu no dia 1 e livrou a Adão? Nós não entendemos nas aulas anteriores que houve uma construção de entendimento do ser humano? O ser humano tinha que ter as suas próprias escolhas, sua livre agência no início de tudo. Então, ele tinha que tomar a atitude de se voltar a Deus. Ou seja, como que eu vou trazer um antídoto com uma doença que ainda não existiu? Então, haveria necessidade da escolha do homem em optar se afastar de Deus. E posteriormente, não só ele inclinar-se ao pecado, mas seria muito fácil para o homem simplesmente, se o Senhor Jesus Cristo aparecesse ali naquele momento e se fizesse sacrifício por Adão, ele ia ter a compreensão plena. Se até os dias de hoje tem gente que não tem a convicção, não tem o entendimento pleno de quem é o Cristo, imagina Adão, se ele erra, primeiro ele nem ia ter o entendimento claro que ele errou. Porque a gente só entende que errou quando nós somos punidos ou quando nós somos expostos. Ninguém se questiona antes, nenhuma pessoa corrupta fala, poxa, estou roubando demais, é melhor eu parar. Ele só tem esse pensamento quando ele é exposto. A essência do ser humano é essa. O ser humano só vai tomar uma atitude correta a partir do momento que ele for exposto, ele for confrontado com aquilo. Então o homem, houve essa necessidade dessa construção, houve a necessidade do Senhor expor a lei, que nós chamamos lei mosaica, para o homem compreender, olha, você é errado, você é falho. E isso é impossível. Quem lembra de quantas regras ou diretrizes e testamentos existiam ou existem até os dias de hoje para o povo judeu? Alguém lembra? 613 mandamentos e orientações a respeito de um todo de sua vida. Então, é isso que nós aprendemos nas aulas anteriores, que foi para o homem ser salvo pela lei? Não, para o homem entender que é inalcançável salvação através da lei. E o Senhor Jesus Cristo já era Deus antes de tudo isso, já tinha pleno entendimento do seu propósito e destino, que era um destino complexo, desafiador. Como a gente já falou, é sentir uma dor que ainda não foi sentida, é chorar um choro que ainda não foi chorado, é padecer necessidades que nunca existiram. Então, é isso que eu quero trazer a abordagem para os irmãos. Como é complexo e o sacrifício que foi feito. Porque hoje é fácil. Nós temos um olhar humano para a coisa e a gente sabe que a gente sofre, a gente padece em diversas situações, a gente sabe do que acontece nós como homem. Mas imagina eu e você tendo a possibilidade de ser um Deus e não padecer de nenhuma dessas coisas. Não padecer de nenhuma dessas necessidades. E aí você escolher sofrer. Então, olha, uma coisa é a gente aqui no dia a dia, servindo a Deus ou não, a gente vai padecer de alguma coisa, gente. Nós não estamos imunes porque nós estamos na casa do Senhor, e muito menos se estivermos fora. Então nós sabemos, nós fomos criados e em algum momento das nossas vidas nós vamos padecer dores e necessidades. Mas imagina um Deus, um Senhor, dono de tudo, optar por isso.
Eu vou viver uma vida e vou ter uma experiência que eu não tinha necessidade e eu também não tenho o peso de culpa disso. Eu não sou responsável pelo erro do homem, mas eu escolho pagar o preço pelo homem. E aqui nós temos o plano claro e objetivo, né, que está em Mateus 20 e 28. Alguém pode ler para nós? Mateus 20 e 28. Isso. Como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Ou seja, então aqui nós já entendemos que Cristo já era antes da fundação do mundo. Nós entendemos que em Hebreus nos deixa bem claro que, do propósito e do plano dele antes de tudo. E nós entendemos o objetivo, o qual que é. Ele veio cumprir o quê? Ele veio realizar o quê? Veio nos resgatar, veio nos libertar, veio nos livrar desse lamaçal do pecado. Nesse ato de vir para essa terra, Cristo cumpriu as profecias, principalmente está descrito por Isaías, né? Tem um texto muito bonito de Miqueias que a gente vai ler aqui também. E eu gostaria que os irmãos já nos ajudassem aí com um dos irmãos em Isaías 9:6 e o outro em Isaías 7:14. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém. Isaías 7:14. Pois sabei, o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida, dará um filho, mas ele será Emanuel, Deus conosco. E Miqueias 5, versículo 2. Um de cada vez. Miqueias está na Bíblia, irmãos. Eu vi antes de vir para cá, eu tenho certeza. Não. De Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá. De você sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ok, eu acho esses textos maravilhosos, assim. Tem um quê poético, que esses textos foram escritos há milhares de anos atrás, mano. É um texto que nem Vinícius de Moraes tem uma capacidade de descrever de uma forma tão bonita, tão bela. Às vezes eu leio em casa, até me empolgo, eu fico brincando com a Lara, falei, nossa, mas isso aqui parece que um poeta contemporâneo acabou de escrever esse verso. Então a gente consegue ver aqui que centenas, até milhares de anos antes da vinda do Cristo, ele já estava se preparando o caminho, já estava sendo anunciado. Às vezes o povo de Israel não tinha o entendimento claro, mas os profetas já tinham uma convicção no coração da necessidade de um Redentor, da necessidade de um que viesse para redimir todo o povo de Israel. Então, essa que foi a busca e a luta dos profetas de expor isso ao povo. Falar, olha, vocês têm um rei, ele há de surgir, nós temos que nos preparar para esse rei. E não só uma atitude passiva de estamos no pecado e vamos esperar alguém para nos resgatar, mas uma atitude ativa de nós temos um verdadeiro rei, ele vai vir nos libertar, mas nós antes disso temos que nos posicionar. Se nós não voltarmos a Deus, ele não há de olhar para nós novamente. Então nós temos que tomar uma posição, tomar uma atitude para quando vir a remissão, nós estamos preparados. Não é isso que nós vivemos nos dias de hoje? Nós não estamos nos preparando para um grande evento, para um grande momento, para as bodas do Cordeiro. Nós não estamos ansiando, ou nós vamos só nos posicionar quando Cristo de fato descer sobre essa terra? Então essa era a atitude do povo de Israel lá nos primórdios. De
vou me posicionar quando as coisas de fato acontecerem. Não tem gente que é pego na empolgação, assim, só começa a tomar uma atitude, ele está com um problema, isso acontece muito em posto de saúde, em alguma fila que você se encontra, todo mundo está indignado, mas enquanto um não expor a situação, ninguém abre a boca e segue assim, isso eu estou com problema, isso aqui é ruim para mim, mas eu vou continuar na mesma, eu vou ficar aguardando, até vir um e começar, não, mas isso aqui não está certo, não, mas isso aqui não sei o quê, aí já inflama o outro, não, mas realmente não está certo, as coisas vão começando o quê? Se movimentar, para ter uma atitude, um posicionamento, aí depois que você se posiciona, você ouve a nossa coleguinha mal educada do postinho dizer, vai demorar X tempo. Só depois do AUE que ela vai tomar uma posição e tentar fazer alguma coisa. Então, na nossa vida não é diferente. Nós estamos vendo o anúncio de Cristo antes dele vir, durante a vida, antes dele ser gerado, antes de nascer, durante a sua infância, adolescência. Quando ele aparece para João, e ele vai sendo anunciado. E ele continua sendo anunciado. Mas nós temos que nos posicionar. Nós temos que entender e reconhecer, não simplesmente que Ele é um Salvador, mas que nós necessitamos ser salvos, necessitamos ser remidos. E nos conduz para compreender que Cristo se manifestou como Rei e Salvador, ou seja, Ele tinha essas duas vertentes principais, vamos dizer assim, as duas vertentes principais de Cristo. Ele é Rei, Ele veio reinar sobre nós, e Ele veio com o intuito de ser o nosso Salvador. Então, se nós pudéssemos escolher as duas vertentes mais importantes de Cristo, o que pode simbolizar a ação de Cristo, é Ele ser Rei e Salvador. O apóstolo Paulo é enfático na abordagem do verdadeiro propósito de Jesus Cristo, para a gente finalizar essa introdução. 1 Coríntios 15, versículo 3, aí posteriormente nós leremos 2 Coríntios 5, versículo 15. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois voltou. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo. Amém. Tá. Tá bom. Ou seja, qual é o papel do evangelista? O evangelista, se ele aprender esse verso aí que a gente acabou de ouvir, pronto, aí tá feito. Ó. Pode consagrar, pode ungir. Ficou claro, a boa notícia é essa. O Senhor se apresentou aos seus discípulos, Ele veio para nos resgatar, Ele veio para nos salvar. Eu fui redimido através desse sangue também. Eu estou aqui explanando para vocês a minha vida, a minha história e a história dele, de Cristo Jesus. Valeu? O 2 é contigo? 2 Coríntios 5:15. Ele morreu por todos. Aí. Para que os que vivem não vivem mais para si mesmo, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação. Ou seja, tem uma contrapartida. Então, a partir do momento que o Senhor Jesus Cristo morreu por todos, o papel de quem reconhecer essa morte é começar a viver a partir de Cristo, morrer para si mesmo, morrer para as suas vontades. Então é uma contrapartida, já que ele morreu, nada mais justo é que morramos no sentido de abrir mão dos nossos desejos, quando eu falo abrir mão dos nossos desejos, irmãos,
não é uma vida de um monge budista, não é uma vida de uma pessoa de um mosteiro, não é isso. Mas é entender que a sua vida agora é conduzida por um outro alguém. Então as tomadas de atitude nossa tem que ser tomadas de atitudes inteligentes e diferentes. Porque a gente às vezes cai no conto que nós buscamos a Deus num culto, nós buscamos a Deus nos louvores, às vezes nas nossas casas, lendo um texto bíblico, mas Deus não tem nada a ver com a atitude que eu tenho com o meu patrão. Deus não tem nada a ver com a atitude de eu receber um troco errado e fingir que eu não recebi. Deus não tem nada a interferir numa tomada de atitude equivocada que eu tenho com uma pessoa na rua. Então a gente, até de uma forma, vamos dizer assim, inocente ou inconsciente, nós tomamos atitudes que a gente não para raciocinar, para pensar, para refletir. Opa, eu escolhi uma vida diferente. Eu escolhi agir de uma forma diferente. É engraçado que, pelo menos eu sou de uma época, agora muda muita coisa, que quando você andava com o uniforme da sua empresa na rua, a sua conduta era diferente. Você não... pisou no seu pé, você tinha uma reação diferente no metrô. Você ouviu alguma coisa, você tinha uma reação diferente a essa resposta. Porque você tinha um zelo pelaquela camisa, aquele crachá que você estava expondo na rua, porque você aprendia que você era a extensão da empresa, a partir do momento que você estava com aquela vestimenta. E com Cristo a gente não age dessa forma, a gente não tem esse mesmo pensamento, a gente perdeu esse valor. Então nós somos... A partir do momento que nós escolhemos a Cristo, nós somos representantes dele. Nós vivemos com ele agora, nós temos um novo estilo e forma de vida. O nosso ideal agora é cativar mais pessoas para essa vida. Mas se a gente ainda não entendeu essa vida, se a gente veste a camisa, mas não entende o peso dela, qual que é a nossa diferença para o descrente? Qual é a nossa diferença para a pessoa que está lá fora? A gente também não compreendeu a nossa fé. A gente não tem a clareza da nossa fé como descrente. Então é isso que Cristo vê. O intuito dele é trazer essa metanoia, essa mudança de mentalidade, essa transformação no nosso interior, como nós falamos nas aulas anteriores, para que em algum dado momento essa mudança interior vai ser exposta de forma não pensada, porque a gente às vezes fica com aquela ânsia de dar frutos, né? A gente fica com esse peso. Tem até igrejas que trabalham em outras dinâmicas, por exemplo, uma visão celular ou algo do tipo, e você vê a pressão parecendo um marketing mesmo, parecendo uma coisa comercial, e você se sente, eu já estive em ambientes assim, e você se sente constrangido ou até entristecido, você se sente incapaz, porque você quer forçar um fruto ser gerado. Aí depois que você entende que quando você passa por uma macieira, por uma árvore que gera algum tipo de fruto, você não ouve o gemido da árvore, você não ouve ela fazendo força para gerar aquele fruto. É a vida dela e é algo natural. Ela não se preocupa com o fruto que ela vai gerar. Ela sabe que no momento certo, esses frutos vão ser gerados porque ela entendeu que ela nasceu para aquilo. E em algum momento vai acontecer. Então nas nossas vidas não é diferente. Nós temos que ter a responsabilidade de gerar fruto e essa consciência? Temos, mas ao mesmo tempo a gente não pode forçar, porque que nem eu gosto de usar as parábolas dos talentos. Tem um que tem um talento, tem outro que tem 10, tem outro que tem 5. E tá tudo bem. A responsabilidade você vai trabalhar de acordo com a capacidade que Deus te deu. Porque às vezes a gente começa a estudar e é exposto a esses estudos, a gente gera uma preocupação de eu ainda não sei, eu não sinto capaz, nossa, você está falando coisa que eu nunca ouvi. E gera esse temor. Mas o Senhor sabe das nossas capacidades, Ele há de cobrar aquilo que Ele sabe que nós somos capazes de entregar. Então a nossa responsabilidade é o quê? Buscar ao Senhor, de uma forma que eu gosto de falar, de uma forma gradativa e constante. Né? De acordo que, se nenhum, o texto bíblico fala, eu gosto de sempre falar isso, se nenhum louco não errará o caminho, quer dizer que eu tenho chance, eu não vou errar também o caminho. Porque o caminho é pra gente simples. O caminho é pra pessoa simples. O texto que, né, eu estava brincando aqui,
Se você entender esse versículo de 1 Coríntios, você entender e canalizar isso para o seu interior, você é um evangelista, de fato você é. Porque é a base, é saber sobre Cristo, saber por que Ele veio, por que Ele morreu, por que Ele ressuscitou e por que você proclama o nome dEle. Isso é ser um evangelista, isso é ser um mensageiro da boa notícia. Então agora eu queria abordar para os irmãos que algumas frentes ou alguns temas que a morte de Cristo trouxe um certo impacto. E o primeiro tema sobre a morte de Cristo foi uma substituição pelo pecado. Então, ou seja, foi uma troca. A morte de Cristo foi ocasionada pelos nossos pecados. Houve a necessidade dessa troca. Se não houvesse essa troca, esse plano não seria completo. Esse plano não teria o seu fim e o seu propósito realizado. Então a morte de Cristo é isso. Simboliza a substituição dos nossos erros, dos nossos delitos, pelo sangue dele. E nós temos um texto que eu gostaria que lêssemos aqui, 2 Coríntios 5, agora não o 15, o 14. E 2 Coríntios 5, 14. Porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, é um amor que constrange e traz clareza. Ou seja, um amor que ficou claro, ficou nítido agora. Que esse amor se potencializou em uma ação. Deixou de ser um sentimento, deixou de ser algo intangível e virou uma realização. Virou algo, virou uma coisa material, concreta. Então, eu gosto até dessa tradução desse texto de Lucas 1,78, que fala estranhável misericórdia do nosso Deus. Ou seja, é uma coisa extremamente atípica, esquisita. É uma pessoa que, imagina, como nós já falamos, que tem uma ira, mas ao mesmo tempo quer cuidar, quer amar e não quer se resumir nessa ira. E escolhe. Porque assim, sempre falo, quando a gente olha o texto, a gente entende. Mas também eu que... a ação é minha, foi eu que pedi perdão, foi eu que reconheci meus atos. Não. Foi o amor de Cristo que nos constrangeu. E nós só reconhecemos e só é gerado em nós esse constrangimento através do Espírito Santo, que nos expõe isso, que nos traz clareza. Porque senão é só mais um sacrifício, é só mais um sangue, é só mais uma morte realizada, é só mais uma penitência, uma punição. Mas a partir do momento que o Espírito nos expõe o verdadeiro significado dessa morte, a gente começa a ser constrangido por ela, começa a se incomodar, começa a reconhecer que, poxa, não é simplesmente eu pedir perdão. Olha o que foi gerado através dos meus pecados, olha todo esse contexto, olha a necessidade de acontecer um fato desse, para hoje eu me reconhecer como livre, e que essa estranhável misericórdia me alcançou. Era uma misericórdia que nós não merecíamos. E aqui o texto de Efésios 2,4, né? Sendo rico, eu gosto disso, né? Sendo rico em misericórdia. Quando a gente coloca isso numa frase, sendo rico, a gente já entende o quê? A pessoa é cheia daquilo. A pessoa tem em abundância aquilo não falta a ela. Poxa, fulano, sabe que vai fazer falta para ele X reais? Ele é rico. Isso aí para ele é pouca coisa. Então isso nós conseguimos enxergar na misericórdia do nosso Deus. Ele é rico em misericórdia. A misericórdia dele é uma coisa que não se acaba. Não é que você usa um recurso e aquele recurso vai se esgotando. Não, é interminável a misericórdia dele. E por essa misericórdia, por causa do amor, que ele nos amou. Então, essa misericórdia foi gerada nesse amor. Foi gerada, que nem nós aprendemos na aula anterior. Agora, com Cristo, esse amor pode ser vivido em plenitude.
Porque era um amor que era retraído. Por quê? Porque a justiça retraía esse amor. Mas agora, com o preço pago por Cristo Jesus, esse amor é expandido. Porque ele morreu por quem? Por todos. Por amor do mundo. Então não morreu só por um ou por outro. Ele morreu por quem reconhece essa morte. Então é uma coisa expansiva, é uma coisa... Imagina, irmãos, quantos quadrilhões, eu nem sei falar, quindilhões e quantas pessoas já se passaram nessa terra que reconheceram essa morte. E a misericórdia foi se expandindo, e alcançando povos, e alcançando nações, e passando séculos e séculos, e ainda dá oportunidade hoje de mais e ainda mais pessoas reconhecerem essa morte. Então aqui, nós entendemos que a obra de Jesus foi uma obra de redenção. Mas o resultado dessa obra é a substituição, ou seja, a redenção é uma causa, e a substituição foi o resultado dessa causa. Então houve a necessidade de redenção para gerar essa reação de substituição, de troca. Ou seja, tenho que repor isso de alguma forma. Então, onde abundou o pecado, há de superabundar a graça de Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Então, a morte de Cristo foi uma substituição pelo pecado, é o nosso primeiro tópico. E o segundo é a morte de Cristo. Tem mais um textinho aqui para a gente ver também. As Escrituras dizem que Jesus, carregando Ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Esse texto é de 1 Pedro 2:24. De igual modo, Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. É o texto de Hebreus 9:28. A ideia de substituição era corrente entre os hebreus. Então nós temos esse entendimento hoje, que essa ação dos hebreus era uma coisa comum, era uma coisa cultural, que nem a gente aprendeu. O que nós entendemos hoje como pura e simplesmente uma religião era um estilo de vida, era um comportamento familiar, uma tradição familiar. Então, para o hebreu, era comum o sacerdote tomar uma oferta de culpa pelo pecado que cometeu. Então, ele pegar ali um gado, um miúdo, uma cordeira, uma cabrita, como oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote, por ele, fará a expiação do seu pecado. É um texto de Levíticos 5:6. Então, era super comum. O hebreu entendia que ele estava errado, ele ali sacrificava, ele levava a sacrifício a um sacerdote no dia da expiação do pecado, que a gente já falou sobre isso, que uma vez ao ano, e entregava ali o seu melhor cordeiro, o seu melhor gado, né, selecionado para quê? Para sacrifício, porque ele já entendia a necessidade dessa troca, dessa substituição. Não tem como eu simplesmente passar impune pelo erro que eu cometi e minha família ao longo desse ano. Eu necessito realizar essa troca. Então nós aprendemos que isso foi o quê? Foi o Senhor Deus construindo o entendimento de necessidade de troca para o homem começar a compreender. Eu preciso realizar uma troca. E essa troca ainda não é uma troca plena. Ou seja, ele já estava mostrando. Em algum momento essa troca vai ser plena, mas antes dela ser plena, você tem que começar a entender a necessidade dessa troca. Tem que ter esse esforço, tem que ter esse sacrifício. É uma vez por ano, mas você fica o ano inteiro pensando nisso. O ano inteiro de ter um cordeiro, de ter um novilho, de ter uma primícia para você entregar, porque você sabia, eu vou ter que me preparar para esse momento. Então era um momento não só de uma entrega de uma mercadoria, mas era um momento de reflexão para o povo hebreu. Então ele já estava aprendendo que havia necessidade dele compreender claramente o simbolismo que era esse evento, essa cerimônia, essa realização.
Todo esse processo já mostrava a necessidade de um substituto para a nossa reconciliação com Deus. O tempo foi se avançando e essa necessidade foi ficando cada vez mais clara, ao ponto que o profeta Isaías começou a traçar um perfil ideal que envolveria não somente Israel, mas todas as nações. Essa pessoa, a fim de cumprir tamanha missão, precisaria sofrer, levar os pecados de todos e morrer. Então, Isaías 53 nós conhecemos como o servo sofredor. É um capítulo bem curtinho. Inclusive, eu vou até aproveitar um ensejo e vou expor esse texto. Se eu não me falha a memória, é um texto de breve, tem uns 12 versos. E ele mostra, imagina, irmãos, com clareza, de uma forma poética, ele consegue expor a vida de Cristo, sem nem ter noção de que momento isso iria acontecer. Então o texto começa assim: quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejávamos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores ficava calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Irmãos, eu acho, não tem como você ler um texto desse e normalizar e achar que é um simples texto de uma história qualquer, né? Eu já li esse texto, irmãos, eu não sei quantas milhões de vezes. E é um texto muito impactante. É uma visão clara e objetiva de quem era o Cristo. E o objetivo dele aqui, de um profeta, como eu falei, nem imaginou pensar em ver o rosto de Cristo em algum momento na vida. Era uma coisa extremamente distante para esse homem. Esse homem, imagina, houve 400 anos de ato entre o Antigo Testamento e o Novo. E antes desse ato, esse homem, muito antes, proferiu esse texto. É um texto que tem 1 milênio de distância entre o nascimento de Cristo, e é uma riqueza de detalhes que, se você ler, parece que nem os evangelhos têm tanto detalhe quanto esse texto de Isaías 53. Nem os evangelhos conseguiram expor, ter uma síntese de quem foi o Cristo como
conseguiu, através do quê? Da presença do Espírito. O Espírito Santo revelou esse texto. É por isso que nós acreditamos que a palavra de Deus ela foi inspirada pelo próprio Deus. O próprio Deus inspirou os homens. É impossível fazer uma construção de texto tão clara, nítida e objetiva de história de alguém que vai surgir no milênio a vir. Então, é uma coisa extremamente especial. E aqui, quando nós lermos esse texto, apesar de estar no Antigo Testamento, nós temos que sempre ter a menção de Cristo. É claro, é muito nítido a presença de Cristo em cada verso citado desse texto. E foi exatamente a história que ele se propôs a viver. Então, quando nós queremos entender sobre soteriologia, esse é o texto base. Esse é o texto inicial para ter um entendimento do que significa a doutrina de salvação, para ter um entendimento claro do que significa a fé que a gente escolheu acreditar. Então, esse texto é a base do que hoje a gente entende de quem é o Cristo, de como a gente deve reagir a essa história, essa narrativa que ocorreu. E ele explica aqui de uma riqueza de detalhes que me impressiona, que eu imagino as pessoas ouvindo aquela época e falando: meu, de onde surgiu essa ideia? Essa história nunca aconteceu anteriormente. Ele não tinha uma referência, porque a gente tem o hábito de olhar para a história que o que foi construído teve uma referência. Mas esse texto não houve uma referência. Não houve uma pessoa que teve o mesmo caminhar e se sacrificou, como esse texto estava expondo que Cristo se sacrificaria. Era uma coisa inédita, é uma coisa que não tinha, mas também lá naquela época, fulano de tal, teve o mesmo processo que Cristo. Não existiu. Isso que torna esse texto mais especial. Então, passando para o próximo tópico. Nossa, já foi demais, hein? Olha, foi a aula inteira. Opa. A morte de Cristo nos ofereceu redenção. Então aqui nós temos algumas palavras, né, que na doutrina da redenção ela é embasada nessas 3 palavras encontradas no Novo Testamento, essas 3 palavras em grego. Então essa insígnia inicial é a forma escrita no grego e a forma como nós lemos em português é a segunda, que no caso lutro, que tem um significado simplista em redimir. E Apolos trucis, redenção, e a terceira lutron, que significa um resgate ou preço de soltura. Então, as palavras que remetiam à redenção, a resgate, ou essa troca, são basicamente essas palavras que aparecem no Novo Testamento. Amém? Então, só para ter uma curiosidade, lutron era um termo quase técnico usado no mundo antigo para a compra e a libertação de um escravo. Então, era de fato uma troca. Quando havia uma compra, uma aquisição de um escravo, era utilizado esse termo. E esse termo foi utilizado para explanar o que Cristo fez por nós. Então, foi essa substituição, como um escravo. Então, quando se utilizava esse termo, já dava entendimento dessa troca, né, de uma compra e a libertação de um escravo. E aqui, deixa eu ler para os irmãos, que segundo Strong, que foi um importante teólogo batista, acho que o primeiro livro de teologia sistemática foi idealizado por esse homem, um americano. O termo lutron era usado para a libertação de muitos da miséria e da penalidade de seus pecados. Essa ideia de compra, de volta, de resgatar, foi exatamente o que Cristo fez. Então, Cristo nos comprou com o preço de sangue. Então, o primeiro entendimento de redenção que temos, o primeiro foi substituição, e esse segundo tópico é redenção. Então, de efeito prático, o que nós entendemos de redenção é uma troca. Nós fomos comprados, nós fomos resgatados. Não simplesmente
o Senhor nos trouxe, como se roubasse-nos da mão do inimigo. Não, ele se entregou para que essa troca fosse realizada. Ele não simplesmente, nós estávamos na mão do inimigo, ele simplesmente nos puxou de lá. Ele teve que pagar um preço para essa ação ser realizada. Essa é a definição de lutron, né? Que é a primeira palavra que nós vimos lá no slide anterior. Então a definição de lutron é compra ou adquirir ou pagar um preço por alguma coisa. Vamos, só para não ficar nas nossas palavras, utilizar esse texto de Mateus 13, 44, que é importante para a fixação do tema. Nós abrimos nossa Bíblia e nós lemos o texto e saber, esse texto estava aí, agora eu sei que está, né? Então, Mateus 13, 44. O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Ou seja, essa palavra de lutron tem nesse texto. Ou seja, é um resgate, foi uma troca. Essa parábola que Cristo mencionou, no livro que está descrita no livro de Mateus, foi o que? O homem encontrou um campo e falou assim, eu vou resgatar esse campo, eu vou comprar, eu vou tomar para mim. Mas para ele realizar essa ação de adquirir aquele campo, ele teve que desembolsar. E o texto fala que ele desembolsou tudo que ele tinha. Tudo que ele achou um valor naquele campo. Então, essa relação dessa palavra lutron. Então, é comprar, adquirir, pagar um alto preço por alguma coisa. A definição da segunda palavra que nós vimos ali, que seria o apolustrusis, é pagar o preço para tirar do mercado. Essa é a ideia da segunda palavra, que é a morte de Cristo. Além de pagar o preço do pecado, ele nos retirou do mercado de escravos, do pecado, para nos dar plena certeza que jamais seremos novamente submetidos à escravidão e às penas do pecado. Ou seja, como acontecia em 1700, o Senhor nos resgatou desse mercado de escravos, nos resgatou de sermos expostos pelo pecado, nos comprou, e nunca mais esse peso de ser donos nossos, ser dono do nosso coração, nós vamos reviver isso, se nós continuarmos em Cristo. Ou seja, Ele garantiu essa compra. E se nós estamos nele, estamos verdadeiramente em Cristo, nós nunca mais teremos esse peso de sermos dominados ou sermos escravos do pecado, independente do pecado, porque a ação do maligno, ela é muito eficaz, porque ele sabe o que nos aprisiona, ele sabe o que nos confronta. Porque às vezes a gente olha as situações e fala, poxa, mas essa pessoa errou, tomou tal atitude, essa pessoa fez isso, fez aquilo. A gente tem a soberba de falar porque é uma coisa que não nos aprisiona, é uma coisa que não mexe com a gente. Mas Satanás sabe o que mexe com a gente, que mexe com a nossa mente, que mexe com as nossas emoções. E isso a gente faz o máximo para esconder isso, não deixar exposto, porque a gente gosta do quê? Fulano é fraco, como é que cai numa situação dessa? Como é que padece disso? Como é que toma uma atitude dessa? É porque não é uma coisa que nos confronta, que nos aprisiona, mas nós temos os nossos delitos, as nossas questões, os nossos problemas, mas hoje a gente tem clareza que essa força que nos dominava não nos domina mais. Essa força que nos faz não resistir mais ao erro, não tem força mais sobre as nossas vidas, porque nós optamos a viver através de um sangue que nos comprou desse lugar de exposição, nos comprou desse lugar de armadilha, desse lugar de aprisionamento, para hoje nós sermos verdadeiramente livres. Então esse é o contexto dessa segunda palavra. E o contexto da terceira palavra, antitulutron, ou lutron, né, como a gente leu ali no início, é o que é dado em troca por alguma coisa com o preço de sua redenção, resgate, o que significa que a pessoa resgatada é libertada. Então o entendimento dessa terceira palavra é que a pessoa foi comprada, que foi resgatada, e não somente isso, que hoje é
livre. Liberta para viver o que quer, para fazer da forma como bem entender? Não. É liberta daquilo que o aprisionava, mas agora optou por viver em Cristo que o libertou. A base da redenção é o sangue, né? A morte de Cristo. Em Hebreus 9:12, quem pode ler Hebreus 9:12? Só para deixar claro aqui. Eu estou esperando, não ouvi a Domingas hoje, eu queria ouvir ela ali, não. Queria ter essa expectativa. Não por intermédio. Você só está anotando. Não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Glória a Deus por isso. Então nós entendemos que o resultado é a purificação de um povo zeloso e de boas obras. Nós somos esse povo agora para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a morte de Cristo efetuou a reconciliação. É um terceiro passo. Reconciliar significa restaurar um relacionamento, renovar uma amizade. A necessidade de reconciliação é patente por causa da inimizade entre Deus e o homem, provocada pelo pecado. A reconciliação efetuada pela morte de Cristo significa que o estado de alienação em relação a Deus em que o homem vive foi mudado, de modo que agora o homem pode voltar a ter amizade com Deus. Um enorme benefício que a reconciliação nos traz é o acesso à sala do trono, ou seja, nós temos paz com Deus. Nós temos agora um relacionamento. Então nós temos que, primeiro, ter o sentimento de tristeza e reconhecimento do pecado. E posteriormente, a alegria de ter a oportunidade de nos reconciliar com Deus. Então nós entendemos que o processo da cruz não simplesmente nos livra do pecado, mas nos traz uma alegria da reconciliação. Uma alegria que a gente, de tanto estar aprofundado no pecado, não tinha a noção do prazer que é estar reconciliado com Ele. É aquela coisa da pessoa que só viveu uma vida ruim na terra. Então ele não tem um exemplo do que é bom. Mas quando ele é exposto a algo, você deveria viver isso aqui sempre. Quando você pega uma criança de rua e mostra, você deveria ter direito a ter 6 refeições no seu dia. A ter uma cama quentinha, a ter uma oportunidade de tomar um banho, ter uma oportunidade de ter uma roupa limpa. Isso para a criança, ele se reconciliou com o mundo que ele deveria viver. Então a criança tem uma euforia, uma expectativa, uma alegria que não cabe nela, porque eu não tinha noção do que eu poderia viver. E agora eu tenho a oportunidade porque eu fui reconciliado. Então o papel da reconciliação, efetivar essa reconciliação, gera esse sentimento em nós de alegria, de satisfação, de viver algo que a gente não tinha nem noção que era bom, nem noção que era prazeroso, porque a gente só vivia em punição, em erro, em devaneio, em devaneios, vivíamos de uma forma cheia de erros e equívocos, e quando nós encontramos, poxa, nós podemos viver uma vida de reconciliação, podemos desfrutar da redenção, podemos entender o papel da substituição, isso tem que gerar no cristão uma satisfação, uma alegria de viver algo que foi projetado, desenhado para nós desde o início. Então a morte de Cristo ofereceu propiciação. Então essa imagem, eu não sei se fica muito clara para os irmãos, mas depois o João manda no grupo, facilita, né? Era uma imagem bem comum nos tempos bíblicos. Então aqui era um ato de se iniciar um processo de sacrifício. Então eles tinham o hábito de passar a mão num bode, num cordeiro ou num gado específico, sobre a cabeça e passar pelos olhos desse animal, num ato de transferência desse pecado. E a partir disso, se iniciar um sacrifício. Então foi esse o papel de Cristo por nós. Ele fez essa propiciação, esse ato de apaziguar ou pacificar aquela ira, a ira divina que nós aprendemos nas aulas anteriores.
Então, o papel de Cristo foi apaziguar. Nós temos a chance de ter paz com Deus. Ele realizou esse ato de nos trazer essa paz, de nos voltarmos a Deus por mais uma vez. Então tem uns textos aqui que eu vou deixar para os irmãos refletirem posteriormente, que tem muito texto bacana que faz sentido com as nossas aulas, e os irmãos vão ter a oportunidade de ler em casa. E a morte de Cristo julgou a natureza pecaminosa, ou seja, aquela raiz de pecado, raiz de engano, aquilo que, quando a gente fala em natureza, é essência. Ou seja, a nossa essência era pecaminosa. O que significa você ter uma essência pecaminosa? Não adianta por si mesmo tentar se afastar de algo que você está totalmente envolvido. Que na hora da reação, na hora de tomar uma atitude, você vai se inclinar para o mal, porque sua natureza é essa. É escolher o erro, escolher se envolver com o errado. Quando nós temos, por exemplo, uma atividade profissional, nós queremos trabalhar em algo específico, nós queremos ser um médico, como um médico cirurgião, vou realizar cirurgias. Você tem que o quê? Treinar com boneco, treinar com a bexiga, treinar com diversos artefatos para você ir tendo aquele movimento automático, para ser algo natural. Você não precisa pensar mais para realizar aquilo. Você não pode, no primeiro momento, você está começando a estudar, a pessoa já te dá um corpo, uma pessoa que está numa situação de vida ou morte, você tem que aprender na vida, se vira. A pessoa não está condicionada àquilo, porque a natureza dela não está preparada para aquilo. Então, aquelas ações com a mão que deveriam ser naturais, não são, porque elas precisam ser treinadas, precisam ser trabalhadas. E o Senhor Deus tirou essa natureza que nos coloca a tomar decisões erradas, na forma inconsciente. Tomar uma atitude... Quem nunca viu uma pessoa que... simplesmente eu não estava bem, a pessoa me falou um A, eu falei 3B e nossa, já quando eu fui ver eu já não estava em mim mais, eu já estava no pescoço dela, não vi. É o que é a natureza, que pecaminosa. Então aqui é uma atitude que de repente a pessoa vai cair na real, a pessoa realizou. Então Cristo veio para quê? Quebrar essa natureza que já está voltada a errar, voltada ao pecado, voltada a ter más atitudes, voltada a realmente errar. O Senhor regenera, o Senhor julga essa natureza. Julga no sentido do quê? Ela não tem mais força sobre nós. Então essa natureza outra pecaminosa que nos dominava, que era a nossa essência, hoje não tem esse peso mais sobre as nossas vidas. Hoje não tem mais espaço no nosso coração, e quando nós verdadeiramente optamos por viver em Cristo, essa natureza não tem mais espaço de reconquistar esse território, reconquistar esse espaço que ele teve anteriormente. Então quando nós escolhemos e reconhecemos esse sangue, escolhemos caminhar em prol desse sangue e viver uma vida diferente, essa natureza não vai nos definir mais. Essa essência pecaminosa não vai mostrar para as pessoas quem nós verdadeiramente somos. Nós não somos mais esse indivíduo, nós não somos mais essa criatura. Nós optamos hoje sermos filhos de Deus. Amém? Amém. Eu passei esses tópicos um pouquinho rápido, inclusive esse último, que a morte oferece a base para a purificação do pecado do crente. Eu passei rápido porque o nosso tempo está curto, tá, irmãos? Por isso que eu estou passando rapidinho. O sangue de Cristo é a base da nossa purificação cotidiana do pecado, como está em 1 João 1,7. Com essas palavras, torna-se evidente que o sacrifício definitivo do nosso Senhor oferece purificação constante ao crente quando o cristão pecar. A nossa posição de membros da família de Deus é mantida pela morte de Cristo. A nossa comunhão familiar é restaurada pela confissão do pecado. Ou seja, já que o pecado não é mais a nossa essência, a nossa natureza não é mais pecaminosa, nós temos uma nova natureza em Cristo.
isso não significa que nós não vamos falhar ou não vamos ter atitudes equivocadas. Se nós tivermos uma atitude equivocada, quer dizer que aquela essência retornou para as nossas vidas? Que aquela natureza pecaminosa nos define? Não. O preço da purificação foi pago por Cristo. Então, da forma que imediatamente erramos, nós temos a oportunidade de nos reconciliar com Deus novamente. Porque é um sangue pleno, é um sacrifício pleno. É um sacrifício que, a partir do momento que nós reconhecemos que nós somos falhos, somos pecadores e somos muitas vezes reincidentes nos nossos erros, o Senhor é misericordioso, é rico em misericórdia, como nos aprendemos hoje. E Ele há de nos perdoar por mais uma vez. Ele há de nos perdoar de novo. 70 vezes 7 se for preciso. Então nosso Deus, Ele uma vez que se reconciliou conosco através do sangue de Cristo Jesus, nós temos a oportunidade de, se um dia falharmos, como nós falhamos todos os dias, nós temos a chance de nos reconciliar imediatamente com o nosso Deus. Então essa oportunidade que a vida, mas o mais importante, a morte de Cristo nos trouxe essa chance. Eu vou deixar as perguntas para vocês verem depois, né, nos slides, porque são várias e eu vou querer saber de cada uma delas. Então, são 8, ó. Eu quero saber de cada uma. Eu vou começar às 6h30 na semana que vem, só para ouvir cada uma delas. Amém, irmãos? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Vocês podem acessar a lista de presença.